Gênesis capítulo 3, versículo 20 diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eu não gosto muito de ter a pauta da pregação, da mensagem, ditada pelo mundo. Não há nada de errado em ter um dia para celebrar as mães, nada de errado com isso. E eu não sigo necessariamente. Hoje, nós vamos seguir um tema do Dia das Mães, a partir deste versículo aqui. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Interessante notar que Eva é só chamada de Eva apenas 3 vezes em toda a Bíblia. Só 3 vezes. 2 vezes no Velho Testamento, uma delas é aqui que nós lemos em Gênesis 3:20, e 2 vezes no Novo Testamento. As demais referências a Eva, ela é chamada de a mulher. A mulher. E Eva e a mulher, eles são intercambiáveis em certos contextos da Bíblia. Falando sobre Eva, mas se refere a ela como uma mulher, no Velho e no Novo Testamento. Existem certas características e certas ocorrências que são ligadas a Eva, e essas coisas nos servem de alerta e de aviso, mas não somente a Eva, e não somente as mulheres, e não somente as mães, mas para todo mundo, homem, mulher, adulto, criança, e todo mundo que cai dentro desse escopo, mãe ou não, mulher ou não. Então hoje eu quero ver algumas coisas que nós podemos aprender a partir das 4 vezes em que Eva é chamada de Eva. Não que são apenas 3 coisas, mas vamos olhar as 4 ocorrências onde isso acontece. Então vamos começar olhando na primeiro uso da palavra Eva, que é o que nós lemos em Gênesis 3:20, e fala que ela era a mãe de todos. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. A primeira coisa que eu quero trazer para a nossa consideração esta noite é a fraternidade. A fraternidade que vem de Eva. Eva é a mãe de todos, é verdade, mas igualmente também Adão é consequentemente o pai de todos. Mas existe uma fraternidade, e Adão e Eva são os únicos humanos que não tiveram nem pai nem mãe. Adão, nós sabemos, foi criado do pó da terra, foi formado do pó da terra, e a Eva foi tirada da costela de Adão. Então ambos não tiveram pai e não tiveram mãe, mas também são só eles dois que não tiveram pai e não tiveram mãe. Todos os demais humanos que nasceram, existiram, vivem e viverão, existirão, todos nós somos parte de uma fraternidade. Pense nisso, até Cristo, até o Messias precisou de uma mãe. Ele não precisou de um pai, porque foi Deus é o pai, foi o Espírito Santo que veio sobre Maria, mas o Messias precisou de uma mãe, porque ele era humano, ele era homem. Então não há distinção alguma, não há distinção racial, social, nacional, econômica, não há distinção, não há espaço para qualquer distinção na vida, no pensamento, na lógica do crente, porque todos nós temos uma fraternidade, todos nós somos irmãos, e Eva é aquela pessoa que nos traz esse elo universal da humanidade. Todos são iguais perante Deus, pois Eva é mãe de todos, como lemos aqui,
porquanto era mãe de todos os viventes. Então, todos os viventes naquela época e até o fim do mundo, todos podemos voltar e traçar a nossa lineagem a Eva, independente de qualquer outra coisa. Então não deve haver acepção de pessoas em nossas vidas, não deve haver acepção de pessoas nas doutrinas de Deus. E no Novo Testamento, Paulo deixa isso bem claro, dizendo que não há distinção entre grego, romano, judeu, homem, mulher. Não há distinção. Todos são iguais, todos são fraternos perante Deus. Então nós temos a fraternidade que vem de Eva, e essa fraternidade deve existir no corpo de Cristo. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Não tem ninguém que é mais ou menos, alguém que tem alguma preferência, algum privilégio. Há uma fraternidade humana, natural de todos nós, que todos nós somos filhos de Eva, verdade, e nós temos também a fraternidade através do sangue de Cristo. E essa fraternidade, então, nos leva a um ponto onde não há e não deve haver acepção de pessoas. Tá? Vamos olhar o segundo evento, a segunda menção de Eva, que é em Gênesis também, mas é no capítulo seguinte, no capítulo 4, e olha no versículo 1 e versículo 2, que eu vou ler Gênesis 4, 1, 2, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Existe muita coisa que a gente pode falar sobre estes dois versículos, mas nós vamos apenas olhar um aspecto em relação a Eva, e isso é a singularidade de Eva. A singularidade, não só Eva é a fonte da fraternidade, mas Eva é a origem, é dela que emana toda a humanidade a seguir. Somente a mulher, e hoje em dia existe um grande debate, e muitas pessoas têm grande dificuldade em simplesmente responder a pergunta: o que é uma mulher? Aí muita gente vai dizer, depende da direção do vento, depende de como a pessoa está se sentindo naquele momento, depende se a pessoa... Gente, o que é uma mulher? Uma mulher não é um homem, e um homem não é uma mulher, é uma coisa muito simples. Mas o que nós temos é que só a mulher, no caso Eva foi a primeira mulher, inclusive a Eva foi a mulher mais linda do mundo na sua época, era a melhor esposa do mundo na sua época. Não que ela tenha nenhuma qualidade, mas ela era a única mulher do mundo, fazendo dela a mais linda e a melhor esposa de todos os tempos. Em segundo lugar, nós sabemos, vem a irmã Simone, mas não se discute isso. Mas enfim, então só a mulher pode procriar. Isso é uma singularidade da mulher. Lembrando, Eva, como diz aqui, ela o nome Eva e a mulher são intercambiáveis em muitos aspectos. Então, a mulher tem algo singular a respeito da mulher, e isso é que ela pode conceber, que ela pode dar à luz. Hoje em dia, esse conceito de dar à luz, esse conceito de ser mãe, esse conceito de maternidade, é uma coisa muito démodé, é algo mal visto, é algo desprezado, como se fosse um fardo e uma maldição quase na sociedade de hoje. Mas a verdade é que a singularidade de Eva é que Eva pôde conceber e pôde dar à luz. Talvez por ser um ato tão corriqueiro, afinal de contas, todos os dias ao redor do mundo, milhares de crianças, de bebês nascem. E talvez por ser tão corriqueiro e tão comum, perdeu a magia, perdeu o encanto, talvez. Mas não para uma mãe. Se você é uma mãe, você sabe a magia e o encanto, entre outras coisas, que é de você trazer uma vida ao mundo, de gerar uma vida. A mãe não criou aquela vida, ela procriou. Mas no procriar existe a criação, existe uma nova vida que foi gerada, gestada e trazida ao mundo.
Então, apesar de corriqueiro, nunca devemos perder o encanto e a magia. E ser mãe é algo muito precioso. E só uma mãe entende o encanto e a beleza, e reconhece e entende sobre trazer uma vida ao mundo. Essa singularidade de Eva de gerar o nascimento físico, trata de um nascimento. A Bíblia diz em João 3, versículos 5 e 6, que existem dois nascimentos. Versículo 5 de João 3, falando com Nicodemos, Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus está explicando o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. Nascer da água é justamente o primeiro nascimento. Nascer da água é aquele nascimento que vem através da mãe, que concebe e dá à luz. O segundo nascimento do Espírito, a gente vê no versículo 6, que é o oposto. O nascer da água é o primeiro nascimento, é o nascer da carne. O nascer do Espírito é o segundo nascimento, é o nascer de novo. Esse nascimento que vem do Espírito, o nascimento do nosso Espírito pelo Espírito de Deus. Inclusive, se você vê João 3,6, fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito com E maiúsculo, indicando que um é nascido do Espírito Santo de Deus é Espírito. Então, do segundo nascimento do Espírito, há uma singularidade, mas não é restrita às mulheres. Todo crente compartilha essa singularidade de trazer, literalmente, de dar à luz. A mulher, ela pode dar à luz, conceber e dar à luz a uma criança, a nova vida. Mas o crente, homem ou mulher, adulto ou criança, ele também pode literalmente dar à luz. Como assim? Em 2 Coríntios 4, versículo 4. Falando sobre o Evangelho, a luz do Evangelho, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você é crente, homem e mulher, você pode dar à luz. Não fisicamente, você não pode dar à luz fisicamente, isso é restrito às mulheres, em conjunção com o pai, é claro, mas não é o pai que carrega a criança, não é o pai que gera, não é o pai que tem a gestação, é a mãe. Mas nós, como crentes, podemos todos e devemos todos estar dando a luz do Evangelho, trazendo novo nascimento. A mulher não cria uma vida, ela procria. Nós não salvamos, mas nós podemos dar a luz. Ir para as pessoas e dar a luz do Evangelho, como Paulo fala aqui, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Todo crente deve estar dando a luz do Evangelho para as pessoas, e quando alguém recebe aquela luz, ele tem um novo nascimento, uma nova vida, uma nova criatura. Foi ali gerada um novo nascimento. Então, nós temos a singularidade de Eva, que pôde procriar, e isso é passado às mulheres, mas essa singularidade também se estende a todo crente, homem ou mulher, e que nós podemos dar a luz, levar a salvação para quem não tem. E se não nós, me diga isso, se não nós levarmos a luz, quem? A escola vai levar a luz do Evangelho? Não. A prefeitura, o Estado, o governo federal? O policial, o sistema de saúde, os políticos, os empresários. Quem vai levar a luz do Evangelho? Senão os crentes, senão nós. E é muito triste que não haja mais pessoas, mais crentes. Eu não me refiro apenas aqui à nossa igreja, mas no cristianismo em geral.
Muito aspecto do cristianismo hoje em dia nas igrejas está ligado com louvor, está ligado com obras sociais. Nada de errado com louvor, se for feito correto, de acordo com a palavra de Deus, com obras sociais e ajudando. Nada de errado com isso, mas o principal deve ser levar a luz do Evangelho. Essa é uma singularidade para o crente, para o povo de Deus. Então, a mãe de todos, ela tem e nos traz a fraternidade, que vem através de Eva, a singularidade que temos de Eva. E vamos agora para 2 Coríntios 11, onde nós vamos ver um outro aspecto. E nós vamos ler aqui se referindo especificamente a Eva, mas deve ser um alerta e um aviso para todos nós, assim como a fraternidade, assim como a singularidade. Nós vamos ver a ingenuidade de Eva. E nós vamos ver agora o terceiro texto, a terceira ocasião em que o nome Eva é usado. 2 Coríntios 11, versículo 3. Apóstolo Paulo escrevendo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui nós temos a ingenuidade de Eva, e o apóstolo Paulo então estende esse aviso, dizendo como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Eva foi, na realidade, ingênua. Foi ingênua. Em que ela acreditou mais nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Isso é uma ingenuidade muito grande. E tem muito acontecendo. Não sejamos ingênuos, mas sejamos sábios e prudentes. Mateus 10 e 16... Jesus falando: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então nós temos que ser prudentes, mas inofensivos. Não é ser prudente de ser esperto, de usar a sabedoria e a prudência para trazer dolo e prejuízo e mágoa para os outros. Mas devemos sim não ser ingênuos. Eva, nós lemos aqui no versículo 3, ela foi vítima da astúcia da serpente, da astúcia do diabo. O versículo 4, no final do versículo 4, traz uma frase interessante: com razão o sofrereis. Então, é listado aqui: se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, ou recebeis outro Espírito, ou outro Evangelho. Então aqui Paulo está dizendo, se vem outra pessoa que não foi um de nós, um dos apóstolos, um dos obreiros, um dos líderes da igreja de Corinto, lembrando que Corinto era uma igreja extremamente problemática, carnal e infantil. Então ele está citando, se alguém vem com outro Jesus, com outro Espírito, com outro Evangelho, com razão o sofrereis. O que quer dizer isso? Uma forma bem simples, eu vou me referir à Bíblia LTT, que é aquela Bíblia que recomendamos, uma Bíblia com uma tradução literal. Ela faz uma transliteração do texto original, e lá diz o seguinte: essa frase, com razão o sofrereis, está dizendo assim: com honrarias o estáveis tolerando. Essa questão que vocês o sofrereis, assim, vocês aguentam, vocês aturam, vocês acoitam, vocês abrigam, vocês chegam a dar honra e tolerância para alguém que vem de fora trazendo um outro evangelho, um outro espírito, um outro Cristo. A estes vocês batem palma e ninguém fala nada. Vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo ingênuos,
Se é um outro espírito, um outro evangelho, um outro Cristo, você não tem que tolerar, não tem que sofrer, não tem que acobertar, aceitar tal pessoa. Você tem que botar para fora, rejeitar. Não digo botar para fora fisicamente, ficar a pessoa remover da igreja, mas aquela pessoa não deve ser aceita. É como se alguém entrasse no nosso meio aqui, e já aconteceu algumas vezes no passado, e essa pessoa começa então a destilar doutrina errada, e destilar contendas, e destilar inimizades. Já aconteceu. O que se faz? Você trata, você expõe, você não tolera, e não faz aqui com honrarias o estáveis tolerando. Você não honra, você não tolera tal pessoa ou tal coisa. Geralmente, quando você encarna, você expõe, sabe o que acontece? A Bíblia fala: submetei-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Pois bem, alguém que está trazendo falsa doutrina, discórdia, é um emissário de quem? De Deus? Não, do diabo. E quando você enfrenta, quando você resiste, a Bíblia fala: ele fugirá de vós. Eu não vou citar nomes aqui, mas algumas pessoas sabem quem eu estou falando. Mas quando alguém vem trazendo discórdia e falsa doutrina, você não tolera, você não sofre a pessoa, você não vamos balançar o barco, não vamos deixar o mal-estar. É para balançar o barco, é para afundar o barco, é para causar mal-estar, porque não é para tolerar e honrar alguém que vem trazer discórdia, que vem trazer falsa doutrina. E quando você enfrenta e resiste, é igual a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Rapidinho eles vazam, não voltam mais, desaparecem. Por quê? Porque foi enfrentado. O problema é que muitas igrejas, eles não são enfrentados, qualquer um se levanta, fala qualquer coisa e todo mundo, sobre a desculpa de que é o Espírito Santo e não pode falar contra, porque senão não tem perdão e blá, 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 aquela baboseira toda. Aí vira uma bagunça, qualquer um fala o que quiser e ninguém pode falar nada. É o que estava acontecendo em Coríntios. Paulo fala: vem alguém com outro espírito, outro evangelho, outro Cristo, e vocês ficam batendo papo, ficam sofrendo, tolerando, acoitando, recebendo. Não faça isso. Não seja ingênuo. Eva foi ingênua e olha no que deu. Olha o resultado. Então não seja ingênuo e nem se deixe fascinar. Porque o diabo, quando vem, ele vem trazer algo que é apetitoso, que é interessante, que é tentador. Lá em Gálatas capítulo 3, estavam sofrendo de uma situação muito parecida com o que Paulo aborda em 2 Coríntios capítulo 11. Gálatas 3, versículo 11 diz assim: ó, insensatos Gálatas. O que é a palavra insensatos? Tolos, não tem senso, são tolos. Vocês estão sendo tolos, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ele falou: vocês estão dando ouvidos, vocês estão sendo fascinados, enganados. Se você olhar a palavra fascinar no dicionário, está definido assim: causar deslumbramento. A pessoa fica maravilhada, deslumbrado. Dominar com o olhar. Causar exercer domínio por meio de encantamento. Enfeitiçar. Enfeitiçar. Tem crente que por ser ingênuo se deixa encantar, enfeitiçar com falsa doutrina. Do tipo, alguém chega lá: eu tive uma visão, pronto, eu tive uma visão, vamos ouvir a visão. Aí a pessoa vem traz uma visão, não tem nada a ver com a Bíblia, totalmente fora da palavra de Deus. Mas teve uma visão. Aí todo mundo, o que é isso? É ser ingênuo. Gente, se a visão está fora da palavra, o que vale é a palavra, não é a visão. Toda visão, toda revelação deve ser submetida ao crivo da palavra de Deus.
Fora disso, é ingenuidade. Ah, mas ele falou tão bonito, foi tão emocionante. Ingênuo. Existem igrejas e pseudo-igrejas que estão cheias de gente ingênua. Eva foi ingênua. Eva caiu na conversa da serpente. Não, Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer se comer desse fruto. Inclusive, os seus olhos serão abertos e vocês vão saber, vão conhecer, e vocês serão igual a Deus. Deus não quer que você seja igual a Ele. Olha que conversa furada é essa. Ingenuidade. Ingenuidade. A serpente fascinou Eva. Fascinou Eva. Eva morava num lugar perfeito, no Éden. Sabia que no Éden não tinha roupa para lavar, não tinha louça para lavar, não tinha comida para cozinhar? Era uma maravilha. Não tinha criança ainda. Era um paraíso na terra. Nada contra as crianças, tá? Amo crianças, inclusive tive 2, mas enfim. Ela morava num mundo perfeito, não tinha morte, não tinha doença, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada. Era uma bênção, e mesmo assim ela caiu na conversa fiada. Ela foi fascinada, enfeitiçada, se fez de ingênua e caiu na conversa da serpente. Então vamos nós ter cuidado. Não se deixe fascinar pelo engano do pecado. Veja só, o engano do pecado, Hebreus 3,13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. O engano do pecado causa um endurecimento do coração. E com o coração endurecido, você não sente a sua consciência cauterizada. O coração endurecido, você não as entende, recebe, nem adota as doutrinas de Deus. Por quê? Porque o engano do pecado. O pecado engana. Endurece o nosso coração e nos torna ingênuos. A gente acaba caindo na conversa do diabo. Por incrível que pareça. Lá na igreja em Corinto tinha isso. Eles recebiam, até honravam pessoas que traziam outro Cristo, um outro Espírito, um outro Evangelho. Na igreja na Galácia, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Nós estamos exortando uns aos outros? Nós estamos aceitando a exortação? Que é onde é para exortar uns aos outros. Então devemos estar exortando e devemos estar recebendo a exortação quando ela é devida, quando Deus a envia através de várias fontes. Pode ser uma mensagem, pode ser um irmão, uma conversa, leitura bíblica, enfim. Devemos estar exortando e sendo exortados. Para que o quê? Para que não endurecemos o coração pelo engano do pecado. 1 Timóteo 2, capítulo 12 e 13, nós vamos ver a quarta ocasião em que o nome Eva é empregado em toda a Bíblia. 4 vezes apenas, 2 no Velho Testamento, Gênesis 3 e Gênesis 4. No Novo Testamento, nós vimos já 2 Coríntios 11 e agora 1 Timóteo 2, versículo 12 e 13. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mais uma vez, muito recheio aqui nesses 2 versículos. Nós não vamos cobrir tudo. Mas existe uma ordem divina lá em Gênesis. Deus, Adão e Eva. Essa ordem segue no lar. Marido, mulher. Não. Cristo, marido, mulher. E na igreja a mesma coisa. Na igreja é Cristo, homem, mulher.
a mulher não pode... Não está dizendo isso. É uma questão de ordem, gente. Questão de ordem. Mas depende da interpretação. Eu falei outro dia isso aqui. 90% do que a Bíblia fala não tem que ser interpretado, tem que ser entendido. O problema é que muitas vezes as pessoas não gostam do que estão entendendo, do que está claro, patente, berrante. Aí, para tirar o corpinho fora, eles dizem, é a interpretação. Então, alguém me interprete isso de uma forma que não seja o que está claramente dizendo. Mas existem outros pormenores aqui que eu quero trazer à tona. No versículo 12 fala sobre o marido. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Muito bem. A palavra marido é uma palavra que ela, na realidade, é a palavra grega aner, que significa varão, homem ou marido. Então, quando está aqui, nem que use de autoridade sobre o marido, está correto, a mulher não deve ter autoridade sobre o marido. Quem manda no lar é Cristo, não é o marido, é Cristo, através do marido. Por isso que é um problema quando maridos, futuros maridos, presentes maridos, é importante você estar debaixo de Cristo, é importante você estar seguindo a Cristo, que é a ordem Cristo, marido, mulher. Mas aqui, se você ver o contexto de 1 Timóteo, capítulo 2, não está falando sobre o lar. Tá? Você leia, em casa está falando sobre o quê? A igreja. Todo o contexto é a igreja. Inclusive, vamos para a LTT, que é a tradução literal do texto tradicional, que diz assim: ademais, a uma mulher não permito nem usar de autoridade sobre um varão, mas sim estar ela em silêncio de quietude. Então você veja que na LTT, que é uma tradução literal, não usa marido, usa o quê? Varão. Então está errado dizer marido? Não está errado. Mas aqui é muito mais amplo, não é apenas sobre o marido, mas sobre qualquer homem. E o que nós temos aqui é a insubordinação de Eva. Nós vimos a fraternidade, a singularidade, a ingenuidade, nós temos a insubordinação de Eva, que ela foi rebelde. Como disse, o contexto de 1 Timóteo 2 não tem nada a ver com o lar, com a família, mas com a igreja, não deixe de estar correto. Mas essa insubordinação vai muito além. Hoje em dia é muito em moda ter pastoras. Não, porque eu tive um chamado. Aí vimos para esse versículo aqui e outros. O tema hoje não é esse, mas outros. Que não dá para reconciliar uma pastora e a palavra de Deus. Não, porque a interpretação. Não, é porque muita gente quer ser ou quer seguir uma pastora. Elas querem ser uma pastora ou querem seguir uma pastora. Então eles caem não, porque a interpretação não tem que interpretar, está aqui, ó. E outros. Então, no lar ou na igreja, a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Sim, mas o que tem isso a ver com Eva? Nós lemos o texto aqui, onde fala que Adão não foi enganado. Versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aí no 14, e Adão não foi enganado. Está aqui, Adão não foi enganado. Então quem foi enganado, pastor? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então veja bem, Adão não foi enganado. Eva foi enganada. E foi Eva que trouxe o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ela que trouxe para Adão. A serpente tentou Eva, ela tomou do fruto, comeu, aí levou para Adão. Então ela foi insubordinada em que ela desobedeceu a palavra de Deus e ainda levou para Adão e falou: tome, toma. Adão não foi enganado. Adão sabia muito bem que ao comer do fruto da árvore do bem e do mal, aquilo geraria morte. Ele sabia
que agora, uma vez que Eva havia comido do fruto proibido, ela iria morrer. E ele tomou uma decisão consciente, uma insubordinação, e ele também tomou do fruto e comeu. Existe um lado muito romântico e um lado amoroso. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que lá estava Eva, a mulher mais bonita do mundo, a melhor esposa do mundo. E agora ela vai morrer. E Adão falou, se ela morre, eu quero morrer também. Romântico, né? De um certo modo, o primeiro Adão reflete o que o segundo Adão, que é Cristo, fez. O primeiro Adão morreu, tomou do fruto proibido, sabendo as consequências. Assim como o segundo Adão, por amor à sua noiva, a igreja, tomou a cruz, morreu. Adão possivelmente, isso é uma conjectura, é claro, sabia o amor que Deus tinha para ele. Ele falou, Deus, se Eva vai morrer, então quero morrer também. Agora Deus talvez faça alguma coisa para nos salvar. Não quer dizer que Deus amava Adão mais do que Eva? Não. Estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que Adão era mais íntimo de Deus do que Eva. Olhe para Gênesis 2,16. E ordenou o homem Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Me diga uma coisa. E ordenou o Senhor Deus a quem? Ao homem. Deus não falou para Eva, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele falou para Adão. Quando Adão foi procurar uma parceira idônea para ele, uma ajudadora idônea para ele, a Bíblia fala que Deus criou do pó da terra todos os animais. Eva não estava lá, Eva não existia ainda. Eva ainda não foi tirada do lado de Adão, Eva não estava na julgada aqui. Era só Deus e Adão. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só, vamos procurar uma ajudadora idônea para ele. Então ele criou todos os animais. Criou um elefante, Adão falou, não. Criou uma girafa, criou o gambá, criou o porco-espinho, criou todos. E não foi encontrado uma ajudadora idônea para Adão. Então o que foi que Deus fez? Provocou um sono profundo em Adão, tirou a costela, foi uma mulher. Adão acordou e falou, ulalá, uau, agora sim. Agora sim. Foi antes disso tudo que Deus falou, não coma daquela, pode comer de todas as árvores, mas aquela árvore não comereis. Eva nunca ouviu Deus falar isso. Mas tenha certeza que Adão passou isso para ela. Talvez Adão não passou com precisão, porque na conversa com a serpente, Eva falou, Deus disse que nós não devemos tocar. Deus não falou nada sobre tocar. Pode tocar à vontade, pode subir na árvore, pode fazer o que pode até olhar se quiser, faça o que você quiser, só não coma. Aí eu não sei se Adão, para proteger Eva, exagerou na medida. Deus falou, não coma, não comereis. Eva disse para a serpente, não, Deus falou que nós não toqueis. Peraí, Deus não falou isso.
Agora, se isso foi invenção de Eva, foi invenção de Adão, quando chegar no céu, a gente vai procurá-los e traz essa dúvida, porque ninguém sabe. Mas a verdade é que Deus não falou que não podia tocar na árvore. Podia comer do fruto da árvore. Mas Adão não foi enganado. O texto diz, a mulher foi enganada. E fala, Adão foi criado primeiro do que Eva. O aviso, a proibição já havia sido dada para Adão quando Adão estava sozinho. Eva não ouviu. E Eva caiu. Eva caiu na insubordinação. Porque ou ela ouviu de Adão errado, ou ela não entendeu corretamente, mas o problema foi com a palavra de Deus, ou a percepção dela da palavra de Deus. Deus nunca disse, não toqueis, não comereis. Então, a desobediência vem de uma falta de fé, que vem de uma falta do conhecimento da palavra de Deus. Deus deu a ordem para Adão, mas foi Eva que transgrediu. Mas fica o aviso para os homens. Homens, jamais desobedeça a Deus para obedecer a mulher, qualquer mulher. Mas é minha esposa. Se a sua esposa está lhe levando a desobedecer Deus, você tem uma escolha. Ou você vai obedecer Deus, ou você vai obedecer a sua esposa. Mulheres, mesma coisa. Nunca desobedeçam Deus para obedecer o seu marido, ou qualquer homem. Se o seu marido está querendo fazer você desobedecer a Deus, você tem uma escolha. Eu vou obedecer a Deus, ou vou obedecer meu marido. Então ninguém deve desobedecer a Deus por causa de mais ninguém. Mas devemos todos o quê? Obedecer a Deus. A Deus. Acontece que muitas vezes o marido ou a mulher pode ser uma pedra de tropeço, pode ser o canal, a fonte de onde vem a insubordinação. Cuidado. Resumindo esta noite, homens e mulheres, todos nós devemos aprender de Eva, a mãe de todos. A mãe de todos. Na fraternidade nós somos todos iguais, somos todos irmãos, vamos tratar todos como tal. Até os que não são da igreja. Muitas vezes evangelizando, recentemente falando com um pessoal na calçada, conversando, eles disseram, tem uma igreja ali que o pessoal da igreja quando sai, até vira a cara, né, nem dá bom dia, boa tarde, nada, vira a cara assim como... Sabe o que é isso? São pessoas que esqueceram da fraternidade humana. Salvo ou não, todos somos filhos de Eva. Eva é a mãe de todos os viventes, não os salvos, não os da sua igreja, de todos os viventes. Então todos nós somos irmãos, independente da religião, da filiação, da situação social, financeira, econômica, não interessa. Todos nós somos irmãos, porque Eva é a mãe de todos. Nós temos a singularidade, assim como Eva, assim como mães podem trazer o primeiro nascimento, crentes têm uma singularidade que nós podemos trazer, dar à luz ao segundo nascimento, levar o evangelho para todas as pessoas. Vamos aprender a sermos sábios e vigilantes para não cair na ingenuidade de Eva e ser vítima dos laços e armadilhas do diabo. E por último, a insubordinação. Como mencionei, Eva estava num ambiente perfeito e mesmo assim desobedeceu e cobiçou o que não lhe cabia. O que não lhe cabia. Então não façamos isso. Vamos seguir a palavra de Deus. Não vamos além e nem fiquemos aquém. Mas em cima da palavra de Deus. Porque aí você nunca erra.